Nessa aula, vamos falar de caracterização do empreendimento. É claro que para o processo do licenciamento ambiental, nós precisamos conhecer muito bem sobre a atividade do empreendimento. A gente tem que entender bastante sobre o processo produtivo, sobre as atividades que aquele empreendimento realiza. E a partir daí, com a caracterização desse empreendimento, é que a gente vai conseguir avaliar todos os impactos ambientais, todas as formas de mitigação desses impactos, ou seja, a forma de reduzir o impacto ambiental, as formas de compensação do impacto ambiental dessas atividades executadas pelo empreendimento. Então, nesta aula vamos falar sobre como caracterizar o empreendimento. É claro que isso depende muito de estado para estado, de município para município. Por exemplo, muitas vezes uma dada atividade, mineração, piscicultura, uma indústria química, uma atividade qualquer, ela já apresenta um termo de referência no órgão ambiental. Então, o órgão ambiental ele já define um termo de referência para aquela atividade. Ou então ele define já um roteiro de caracterização do empreendimento, um roteiro de caracterização ambiental, onde ele vai solicitar algumas informações básicas dadas para aquele tipo de atividade, para aquele tipo de empreendimento. Então, é claro que isto varia muitas vezes de estado para estado, porque temos termos de referência específico para a atividade e, claro, cada órgão ambiental ele solicita da sua forma. Mas é claro que nós temos o esqueleto básico do processo. Nós temos uma forma de avaliar, de ver um empreendimento, né, para que possamos construir uma caracterização do mesmo. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ver o básico, o que precisamos, né, conhecer para caracterizar uma atividade, um empreendimento que nós vamos fazer o processo do licenciamento ambiental. Lembrando que o licenciamento ambiental é sempre para atividades potencialmente poluidoras, atividades que são caracterizadas como potencial poluidor, seja baixo ou médio ou alto potencial poluidor, certo? Então, entender as atividades e como são executadas no empreendimento é o ponto inicial para identificar as questões ambientais principais para o licenciamento ambiental. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que conhecer bem a atividade é o fator principal para a gente fazer um bom licenciamento ambiental, para a gente avaliar bem aquele empreendimento para o processo do licenciamento. E por isso que é importante, né, que a gente tenha aí o responsável pelo processo do licenciamento, ou melhor, o responsável pela atividade, né? Pode ser um engenheiro químico, um engenheiro de pesca, se for uma piscicultura, se for um engenheiro de minas, se for uma mineração, se for um engenheiro de produção para uma atividade alimentícia, uma indústria alimentícia, ou seja, ou o próprio empreendedor, precisamos do conhecimento do processo produtivo. Quanto mais a gente conhece sobre o processo produtivo, fica mais fácil a gente avaliar para o processo do licenciamento ambiental. Então, este é o ponto inicial, é um ponto-chave importante para o processo do licenciamento. Então, aqui, catalogar toda a matéria-prima, né, que entra no processo e os insumos que entram no processo é a primeira etapa para a gente entender a atividade. Então, nós temos que catalogar toda a matéria-prima e todos os insumos. Então, por exemplo, na piscicultura, a gente tem aí a matéria-prima, que seria os alevinos, né, que vão entrar no processo produtivo,
se no caso não tem a produção de alevinos, é só um processo de engorda dos peixes, né, do crescimento do alevino, e a ração, né, a ração. Então nós temos a ração, nós temos provavelmente também uma ação com antibióticos, seriam insumos também do processo produtivo. Então, assim, a gente tem aí, né, insumos e matéria-prima, né? Então, sempre insumos e matéria-prima, o que entra no processo, nós temos que conhecer. É claro que para conhecer os insumos e matéria-prima, nós precisamos ter uma descrição do processo produtivo, e isso é importante entender que precisamos do responsável técnico daquele empreendimento, aquela pessoa que entende daquela atividade, ou o próprio empreendedor. Então, descrição do processo produtivo do empreendimento, isso depende do responsável, né, pelo processo industrial, pelo serviço, etc. Então, ter um memorial descritivo que você pode, inclusive, aí, como consultor, né, como gestor, ajudar no processo de escrita desse memorial descritivo, ajudar com a solicitação de informações, o que entra aí de matéria-prima e de insumos nesse processo. Isso seria uma primeira etapa. E é claro que quem é responsável pela atividade do processo industrial, do serviço, vai estar fazendo esse memorial descritivo com mais clareza, com mais eficácia, porque conhece do processo que talvez você não conheça, né? Quando a gente tem um tempo já trabalhando com licenciamento ambiental e já trabalhamos com diversas atividades, como eu no caso, que já trabalhei com todo tipo de atividade que se imaginar, a gente acaba aprendendo sobre esses processos produtivos e fica mais fácil a cada licenciamento ambiental, porque a gente já conhece um pouco de cada processo, de cada atividade. Mas é claro que, às vezes, é um processo novo para a gente, né? A gente não conhece e a gente precisa ter um memorial descritivo dessa atividade. Então, como se dá a entrada de água no processo produtivo, caso ocorra, né? E geralmente ocorre. Como é que se dá a entrada de água? A água pode ser um insumo, a água pode ser também uma matéria-prima. Uma fábrica, uma indústria de refrigerantes, a água é uma matéria-prima para produzir os refrigerantes, né? Um frigorífico que precisa de água para lavar, para limpar, né, o frango, o peixe, no corte do peixe, ou no corte do gado, no corte da carne bovina, nós temos aí a água como insumo para o processo produtivo. Então ela pode ser um insumo, pode ser uma matéria-prima, mas muitos dos processos a gente vai ter entrada de água, entrada e saída, né? A água vai entrar com matéria-prima ou insumo e vai sair como um efluente. E nós vamos ver aqui essa situação. Então, podemos ter aí um poço artesiano, podemos ter uma captação, um poço artesiano na perfuração de um poço, podemos ter a captação de água superficial, ou seja, por meio de uma adutora, captar água do rio para ou um processo de irrigação, caso seja um projeto de agricultura, ou um frigorífico, precisamos de uma quantidade grande de água, então nós temos que fazer uma captação de água superficial, certo? Pode ser também água por concessionária local. Então, nós temos aí uma estrutura, uma concessionária local que capta a água, trata a água, canaliza essa água até, né, as nossas casas e também as indústrias, os comércios. Então, pode ser também uma concessionária local. Pode ser por meio de carro-pipa, né? Pode ter uma captação de água por meio de carro-pipa e levar essa água até a empresa, a indústria, a atividade que está sendo executada ali naquele empreendimento. Pode ser por meio de carro-pipa,
Pode ser uma captação de água da chuva e a gente tem um tratamento dessa água da chuva também para utilizar com um processo produtivo, pode ser também, né? Então capta-se a água da chuva, faz o tratamento através de uma estação de tratamento de água e aí a gente utiliza no processo produtivo como insumo, né? Pode ser também, né? Por meio de tratamento de água. Então, o que acontece? A partir desse processo, a gente vai avaliar aí esse balanço hídrico também, né? Isso é importante, o balanço hídrico, saber o que entra de água, o que é consumido de água e o que sai de efluentes, que é justamente essa água residual. Isso é importante, por quê? Porque o balanço hídrico ele vai mostrar a eficácia do processo produtivo. A gente entende que no processo de gestão ambiental, e o licenciamento ambiental ele tem como objetivo, inclusive, avaliar os impactos ambientais sobre os recursos ambientais. Então, nós temos que ter uma redução de impacto ambiental, este é o objetivo do licenciamento, reduzir o impacto, avaliar para reduzir. Então, lá no sistema de gestão ambiental, como a ISO 14001, a gente tem a melhoria contínua. E com a melhoria contínua tem como objetivo, então, reduzir o impacto e, claro, reduzir o consumo de água. A redução do consumo de água é uma redução de impacto ambiental sobre os recursos ambientais. Então, o balanço hídrico, ele tem como objetivo mostrar essa entrada de água, mostrar o quantitativo de entrada de água, mostrar o que sai, e a gente vai fazer o balanço para mostrar que a cada ano que se passa, pode ter uma redução do consumo de água, existem estratégias para reduzir o consumo de água. Mesmo que essa água seja, vamos dizer, a água concessionária local paga-se por essa água. Não, é água de poço, não paga por essa água. Mas mesmo que você não pague por essa água, o empreendimento não pague por ela, nós temos que ter aí uma redução do impacto, porque este é o objetivo do licenciamento ambiental, este é o objetivo da gestão ambiental, né? Então, nós temos, claro, né, também a questão das outorgas, né? O que seria essas outorgas? Porque, assim, no processo de captação de água superficial ou no processo de captação de água de poço, a água em si, ela é um bem público. A água ela não pertence ao empreendimento. Não é porque ele perfurou o poço na localização do empreendimento, certo? Que a água pertence. Não é porque o rio passa por dentro da propriedade rural dele que o rio pertence, ou seja, a água pertence a ele. Não. A água é um bem público. Só que para a gente utilizar esta água, nós precisamos de uma autorização. Essa autorização pode ser uma outorga ou uma dispensa de outorga, caso o quantitativo de água seja pequeno, então pode ser uma dispensa de outorga. Mas, enfim, essa outorga ou dispensa de outorga, ela é geralmente uma autorização dada ou pelo órgão ambiental do Estado, ou então por um órgão específico de recursos hídricos do Estado. Pode ser um órgão ambiental ou um órgão específico para a utilização de recursos hídricos. Lembrando que pela política nacional de recursos hídricos e pelas políticas estaduais de recursos hídricos, a água é sempre a autorização de outorga para a utilização de recursos hídricos é sempre dada ou pelo Estado ou pela União, nunca pelos municípios. Os municípios não têm poder sobre essa situação de autorização de recursos hídricos. É sempre o Estado ou a União, quando esses recursos hídricos ele perpassa por mais de um Estado. Então, quando ele perpassa por mais de um Estado, então o bem do recurso hídrico, o recurso hídrico é da União. Então, por exemplo, eu tenho um rio que perpassa por mais de um estado, eu vou praticar aí fazer uma atividade de piscicultura de tanques-redes naquele rio. Aquele rio é um rio interestadual,
então eu tenho aí uma outorga pela ANA, pela Agência Nacional de Águas. Então, outorga pela ANA. Mas se no caso eu estou falando de um rio que é somente do Estado, então eu vou fazer uma captação superficial por meio de uma adutora para captar aquela água do rio. Eu vou precisar de estudos ambientais específicos para avaliar a capacidade de suporte do rio para esse processo de outorga, mas aí quem vai, no caso, emitir essa outorga ou uma dispensa é o Estado, certo? Por meio do órgão ambiental, muitas vezes o órgão ambiental emite essa outorga ou dispensa, ou então um órgão específico relacionado a autorizações para recursos hídricos. Isso vai depender do estado, de quem é a competência aí, se tem um órgão específico ou se é tudo por meio do órgão ambiental, certo? Então, a gente tem que ter aí, né, na caracterização do empreendimento, né, saber qual é a fonte de água, para justamente também a gente ver se ocorre o pagamento de água, se tem aí um processo de outorga, se é uma dispensa de outorga, qual o quantitativo de água, certo? Se a gente tem capacidade de reduzir esse quantitativo por meio de alguma tecnologia, reutilização da água, processo de captação de água da chuva, ou seja, o objetivo da melhoria contínua, a gente vai estar colocando aqui também nessa caracterização do empreendimento. Então, como se dá a saída de efluentes líquidos e gasosos no processo produtivo, caso ocorra? Então, nós temos a entrada de matéria-prima e insumos, certo? No processo produtivo do empreendimento, e nós vamos ter saída de efluentes líquidos e efluentes gasosos. Os efluentes atmosféricos, que são os efluentes gasosos, nós vamos avaliar quais são esses efluentes, né? Quais são os contaminantes que esses efluentes atmosféricos gasosos, fumaças, estão liberando, qual a forma de tratamento, se tem algum tipo de filtro, qual o tipo de tratamento desses efluentes, qual o tipo de monitoramento sobre esses efluentes, para que a gente possa estar caracterizando todo o processo para o órgão ambiental. É claro que a gente vai colocar aqui em anexo alguns termos de referência relacionados à caracterização ambiental, certo? Para que a gente conheça esses termos de referência, a gente conheça alguns roteiros de caracterização, que isso vai depender, claro, de cada estado, de cada município, que ele pode ter aí uma caracterização específica para dado empreendimento, ou um termo de referência específico. Vamos colocar alguns em anexo para poder a gente conhecer mais de forma detalhada, mas isso que é básico, né? Os efluentes atmosféricos, quando eles são liberados, eles precisam atender padrões estabelecidos por resoluções CONAMA. Nós temos resoluções CONAMAs para várias situações, inclusive para estabelecer padrões de emissões atmosféricas, e nós vamos ver quais são esses gases que são emitidos nessas emissões atmosféricas, como esses gases são tratados, como é que nós temos os filtros, como é que nós impedimos o processo de poluição e como é que eles são monitorados para a gente ver que esses padrões estabelecidos pelas resoluções CONAMA são atendidos, né? Então, os efluentes líquidos são os esgotos. Então, esses efluentes líquidos, a gente tem aí todo o processo produtivo e a gente vai ter um efluente líquido. Um efluente líquido que pode ser tratado aí por uma estação de tratamento de efluente, uma ET. Pode ser aí um efluente líquido industrial, um efluente líquido doméstico, efluente, né, de esgoto. Então, esses efluentes, dentro do empreendimento, ele pode ser tratado por uma estação de tratamento de efluentes. Ou então, se não é tratado por uma estação de tratamento de efluentes, vamos dizer que sejam efluentes domésticos, efluentes normais, né? Esses efluentes
eles podem ser canalizados para o esgoto de uma concessionária local. Então, a concessionária local, ela recebe esse esgoto e a gente tem um pagamento de esgoto, o pagamento à concessionária local por ela tratar esses esgotos. Ou então, pode simplesmente ser uma destinação e tratamento de efluentes em outro local. Então, a gente gera esses efluentes líquidos que são altamente, vamos dizer, industriais, tóxicos, e não tem como ser tratado no local, a gente não tem essa forma de tratamento, mas a gente tem uma empresa específica que trata efluentes industriais. Então, a gente tem aí, né, a coleta desses efluentes por um carro-tanque, o carro-tanque vai lá, coleta, leva à empresa que presta o serviço e ela vai tratar esses efluentes industriais, que são gerados nesse processo produtivo. Então, mas vamos dizer que a empresa ela tem uma estação de tratamento de efluente. Então, quando essa empresa tem uma estação de tratamento de efluente, ela trata o efluente e esse efluente, claro, ele tem que atender os padrões de resoluções CONAMA, ele tem que atender os padrões estabelecidos por resoluções CONAMA, mas a gente tem que lançar no rio, a gente tem que lançar em algum corpo hídrico, e para isso tem que ter uma autorização. Então aí é que vem também a outorga de efluentes. A outorga de efluentes, que pode ser concedida em uma autorização, concedida pelo órgão ambiental, ou concedida por um órgão específico relacionado a recursos hídricos no Estado, lembrando que é sempre o Estado, né, nunca o município. Quando se fala de outorga, é sempre o Estado ou a União, nunca o município. Então, a gente tem aí, no caso, né, uma outorga de efluente. Então, essa outorga de efluente seria uma autorização para lançamento de efluentes tratados. Então, é claro que o órgão ambiental, ou o órgão responsável pela questão dos recursos hídricos do Estado, ele vai analisar como é que funciona aquela estação de tratamento, se aquela estação de tratamento ela realmente tem uma eficácia, e a gente vai fazer o processo de monitoramento, obviamente, né? O que é que entra, como é que entra esse efluente e como é que esse efluente sai. Então, a gente vai fazer a análise química desse efluente que sai, certo? Análise química lá do rio, do ponto, né, de lançamento do efluente, e para poder a gente ver que aquela empresa ela não está fazendo um processo de contaminação naquele rio onde ela está lançando aquele corpo hídrico, né, que ela está lançando aquele efluente, porque o efluente está tratado. Então ele vai ter que ter aí uma outorga, mas aí a gente vai ter aí todo um processo de caracterização desses efluentes e o que é lançado, certo? E como é que é monitorado, tudo isso vai estar dentro do processo de caracterização dos efluentes. E como se dá a geração de resíduos classe 1 e classe 2? Nós temos aulas específicas sobre resíduos, assista essas aulas, certo? Então nós temos aqui resíduos classe 1, que são resíduos perigosos, e resíduos classe 2, que são resíduos não perigosos, certo? E sua classificação de acordo aí a BNT é de BR 10.004. Então nós temos resíduos não perigosos, classe 2, pode ser resíduos recicláveis, resíduos que vão para compostagem, e os próprios resíduos aí que vão para aterro sanitário, resíduos comuns, que não são resíduos perigosos, e os resíduos classe 1, que são resíduos perigosos, pode ser resíduos contaminantes, né? Então esses resíduos com algum tipo de contaminante, com óleo, com graxa, resíduos que podem contaminar mesmo, são resíduos perigosos, medicamentos, resíduos perigosos, esses resíduos precisam de um tratamento específico, certo? Então nós temos que, primeiro, né, no processo, saber quais são os resíduos que saem desse processo produtivo, quais são os tipos de resíduos que saem desse processo produtivo. São resíduos classe 1? São resíduos classe 2? Quais são os resíduos classe 2? Quais são os resíduos classe 1? Então vamos categorizar todos esses resíduos. Esses resíduos podem ir para reciclagem,
é algum tipo de plástico, papelão, papel, eles vão para reciclagem. Esses resíduos não têm como ir para reciclagem. É resíduo orgânico, pode ir para um processo de compostagem. Tem logística reversa, exemplo, são vasilhames de óleos de lubrificante, óleo lubrificante. Esses vasilhames vai para logística reversa. Tem uma política de logística reversa, né? Tem política de logística reversa? Vai para logística reversa? Não. Reciclagem. Vai fazer o transporte desse resíduo como? É um resíduo que precisa de um tratamento especial, certo? É um resíduo, como é que é o transporte desse resíduo? Como é o processo de destinação desses resíduos? Ele vai para um processo de incineração, porque é um resíduo que não tem muito o que fazer, tem que incinerar ele, tem que destruir ele, né? É um resíduo que vai para aterro classe 1, a gente não precisa destruir ele, mas a gente tem que colocar ele no local específico. E o aterro classe 1 é uma opção mais barata, mas é uma opção para resíduos perigosos, certo? Ou então o aterro classe 2, que é o aterro sanitário normal, certo? Esses resíduos vão para lá. Ou então pode ser um processo de blendagem, vai triturar esses resíduos para o processo de coprocessamento, para servir de energia na produção de cimento, ou então para compor a produção do cimento, para compor a estrutura do cimento, enfim, né? Vai servir como composto de energia, né? Vai servir para recuperação energética. Enfim, a gente tem que avaliar aí todos os resíduos que são gerados e que, inclusive, a partir de quando a gente avalia como são esses resíduos, podemos também ter um menor impacto ambiental, porque a gente vai propor a melhor destinação para esses resíduos, nós vamos propor a melhor destinação, nós vamos propor o menor impacto ambiental possível no processo de controle, né, de gerenciamento desses resíduos. Quando a gente não conhece bem os resíduos que estão sendo gerados, a gente mistura tudo, não temos um bom gerenciamento, acaba-se que o impacto ambiental sobre esse processo é maior, né? Quanto mais a gente melhor gerencia os resíduos, nós temos um menor impacto ambiental. Então, nós temos entrada de insumos, matéria-prima, insumos e matéria-prima, nós temos aí as saídas de entrada de insumos, matéria-prima e água, nós temos saídas aí de efluentes, líquidos e atmosféricos. É claro que nem sempre tem líquidos e atmosféricos, vai depender da atividade, e saída de resíduos, né? Resíduos esses que podemos fazer um processo de gerenciamento e avaliar, né, por meio desse gerenciamento, o que pode ser reaproveitado, que seria o resíduo, até gerar o rejeito, que seria a destinação final, que é justamente o rejeito. Então, este é o objetivo do licenciamento ambiental. Nós avaliarmos de uma forma, vamos dizer assim, holística, este empreendimento, esta atividade. E aí, a partir daí, a partir das atividades executadas de forma detalhada no processo produtivo, vamos realizar o levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Então, por exemplo, você tem aí uma atividade principal do empreendimento. Então, por exemplo, mineração. Vamos dizer assim, mineração. Mas na mineração, a gente tem aí pequenas atividades. Cada atividade está sendo executada. Então, por exemplo, a mineração de areia. A gente vai ter aí, né, o carregamento da areia, certo? Nos caminhões. E esses caminhões vão fazer o transporte desta areia. O transporte da areia é uma atividade dentro da atividade de mineração de areia. Então, a gente tem aí uma atividade específica. Cada atividade dessa específica, da atividade geral, nós vamos fazer o levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Eu vou deixar uma planilha aqui, uma planilha em anexo, para que a gente possa entender como é que é esse levantamento de aspectos e impactos ambientais, que inclusive isso faz parte do sistema de gestão ambiental, como a ISO 14001, e isso é muito importante
para que a gente possa fazer um bom licenciamento ambiental. A caracterização ambiental do empreendimento, o roteiro de caracterização, vamos dizer assim, é a base para a gente chegar nisso aqui. É chegar o quê? Chegar. Se a gente conhece as atividades específicas, conhece os aspectos ambientais, podemos avaliar os impactos ambientais de cada atividade em específico. E aí podemos fazer a mitigação dos impactos negativos, entender como é que fazemos, como é que podemos mitigar, como é que podemos reduzir os impactos ambientais negativos. Como é que podemos monitorar esses impactos para a gente entender onde é que nós estamos, onde é que nós precisamos, né, atuar para mitigar os impactos ambientais negativos? Como é que podemos fazer o monitoramento disso? Qual é a estratégia de monitoramento desses impactos ambientais negativos de cada atividade e aspecto de impacto ambiental? Como é que podemos potencializar os impactos ambientais positivos? Nem sempre são impactos negativos. Nós temos impactos positivos também dentro de um empreendimento, né? Então, como é que podemos potencializar esses impactos positivos? Como é que podemos fazer para criar estratégias para potencializar os impactos? Como é que podemos compensar os impactos ambientais negativos não mitigados? Porque impactos ambientais que não têm como ser reduzidos, que não têm como ser mitigados, como é que podemos fazer para compensar esses impactos ambientais? Eu vou dar um exemplo assim, bem, eu falo aqui de água, consumo de água. Eu tenho um consumo de água muito grande, certo? Eu tenho um consumo de água muito grande e eu preciso captar essa água. Então, como é que eu faço para poder compensar? Eu posso criar uma forma de reutilização dessa água. Seria uma forma de compensar e ao mesmo tempo mitigar. Então, assim, eu tenho que criar estratégias. O objetivo do licenciamento ambiental é justamente o quê? É a gente avaliar como nós utilizamos os recursos ambientais. Como é que nós fazemos para o empreendimento utilizar de forma sustentável esses recursos ambientais? Como é que o empreendimento faz para existir impactando o mínimo possível nos recursos ambientais e nas populações, nas comunidades adjacentes? Como é que nós fazemos isso? Então, é claro que caracterizar o empreendimento, fazer uma caracterização, uma boa caracterização do empreendimento, este é o primeiro passo. Nós temos aí também, né, alguns roteiros já definidos pelo órgão ambiental, em específico, nós temos termos de referência, né, vamos colocar aqui alguns desses para poder a gente entender como é que funciona isso, certo? Mas precisamos conhecer o empreendimento como um todo. Então, o primeiro passo, antes de caracterizar um empreendimento, é conhecer bem a atividade. Se você conhece bem sobre aquela atividade, você tem como ter propostas para reduzir os impactos ambientais, você tem como avaliar realmente o processo do licenciamento ambiental.